Olá, estamos de volta. Sou Nocilene Santos em A Hora do Coaching, ao vivo aqui na TV Geração Z. Agora a gente vai falar de um tema um pouco diferente, mas não tão distante do coaching, que nós vamos falar sobre direito. Como que o advogado atua? Como que o advogado pode atuar na área do coaching? Quem está comigo e vou dar as boas-vindas, para minha felicidade, foi a minha primeira entrevistada, a Ivelise Fonseca. Ive, seja muito bem-vinda. Nocilene, eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui e aproveito para te parabenizar pelo programa, pela ascendência do teu programa, que tem sido excelente. Muito obrigada. Foi muita coragem da Ive, gente. Faz tempo que eu queria trazê-la de volta, porque ela foi a minha primeira entrevistada aqui, quando eu estava ainda aprendendo, ainda continuo aprendendo, mas eu confesso que hoje eu estou muito melhor do que no primeiro dia. Não, aprendemos juntas e o privilégio foi realmente meu, de ter a oportunidade de ser a primeira do seu programa que tem se mantido há tanto tempo. Pois é, 3 anos. Passa rápido. Passa muito rápido. Então, o que nós vamos falar aqui? Aproveitando o conhecimento, a formação da doutora Ivelise Fonseca, Ive, para quem é mais íntimo, né, Ive? Ela vai falar para a gente dos benefícios do direito, inclusive no caso do coaching. Eu queria que você falasse um pouco de você, antes da gente entrar no tema. Tá bem. Eu sou formada, graduada na área do Direito pela Faculdade da FMU. Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado pela PUC, aqui em São Paulo, com grandes orientadores na área jurídica, onde eu aprendi e me aprimorei. Atualmente eu possuo meu escritório próprio aqui em São Paulo, atuando na área da advocacia, e também dou aula, tenho a oportunidade de dar aula em 2 universidades aqui em São Paulo, bem conhecidas no nosso mercado jurídico. Componho 2 comissões da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, a Comissão de Liberdade Religiosa, que trabalha e faz frente muito interessante no nosso estado de São Paulo, atuando aí nos direitos do cidadão em relação à sua opção, a liberdade religiosa. E a outra comissão é a Comissão do Direito à Moda, é uma comissão de estudos, de pesquisa muito interessante. Eu também componho o Tribunal de Ética da OAB. Eu considero esse um dos maiores privilégios, porque eu atuo como relatora no Tribunal de Ética, como convidada aí pelo nosso presidente atual. É um trabalho muito bonito. E apresento um programa de TV muito interessante para um canal específico, auxiliando a sociedade com temas da área jurídica. Nossa, que coisa incrível! Já viram quanta coisa a gente pode saber aqui da doutora Ive? Obrigada. Ive, eu fiquei curiosa com essa questão do direito e a moda. Conta um pouco pra gente como que é essa atuação do direito no mundo da moda. Sabe que essa é uma comissão recente, porque a OAB é composta por algumas comissões de estudo. Então, estas comissões se organizam e são responsáveis por desenvolverem pesquisas, programas de prevenção, informação à sociedade em vários nichos. E a Comissão do Direito à Moda foi uma comissão que se iniciou com o Dr. João Ibaix, aqui em São Paulo, e junto a ele o Dr. Christian Colonies, o atual presidente, organizou esta comissão e tem feito frentes preventivas em relação tanto ao direito do trabalho, tratando aí sobre a situação que tem sido muito discutida na sociedade, Nocilene, sobre o trabalho escravo. De algumas pessoas que são trazidas, para não citar especificamente nacionalidades, e que no nosso país acabam sendo exploradas no mundo da moda, na questão de tecelagem, de costura, de indústria que nós temos no nosso país. A outra frente que se faz preventiva é no direito à informação, porque na realidade neste meio da moda, que é um meio crescente, onde acontece um giro de capital muito alto nos encontros de moda que nós temos, nos desfiles que acontecem dessas indústrias, das marcas, não há muita legislação específica. E onde não há lei, na realidade, cada um rege. Cada um cria a sua própria lei. Mesmo. Então, a OAB entra também com um trabalho de aprimoramento, de informação, de aperfeiçoamento nesse ambiente. Então ela vê, assim, em âmbito geral, tanto na questão do trabalho que não é regular, sim, né? Como também na questão das marcas, sim, como que esse mercado se move. Isso e mesmo. Ele movimenta realmente bastante. Muito, né? Tratando também dos contratos, da questão da exploração da imagem. É um âmbito muito interessante. A OAB tem apresentado especificamente por esta comissão trabalhos mensais e que são gratuitos à sociedade. A quem tiver interesse, deixa aprimoramento na sede da OAB aqui em São Paulo, entrando no site, consegue acompanhar
a série de palestras compostas por pessoas que são destaques da área da moda, junto com as pessoas do direito, trabalhando essa informação para a sociedade. Olha que interessante. É bem interessante. Então pode ir lá no site, descobrir qual é a palestra que te interessa e vai lá conhecer um pouco mais. Sim. O direito influenciando na moda. Olha que interessante. É isso mesmo. Ivy, uma coisa que eu fico aqui me perguntando, sim, de que maneira que uma empresa pode aproveitar melhor o conhecimento do advogado? Como que eles podem ajudar a empresa? Tem muitos entraves, né? Sim. A lei, às vezes, ela é dúbia, sim, na interpretação. Como que pode fazer isso? Sabe que essa pergunta é muito oportuna, Nocilene, porque às vezes quando a pessoa pensa no profissional do advogado, cria um certo receio, olhando para este profissional tão somente para o momento da necessidade de proteção em medidas judiciais, através de litígios, quando há um desencontro. Especificamente na questão empresarial, o advogado tem um papel fundamental quando ele trabalha no tocante à área preventiva, porque ele pode orientar o empresário, avaliar contratos, perceber a área do aspecto do direito trabalhista, sua relação com os profissionais ali atuando de maneira submissa a este empresário, avaliar a questão tributária para desenvolver a ele a melhor estratégia dentro da sua atividade, no mercado onde ele se apresenta. É possível também a questão das análises contratuais com parceiros, eventuais fornecedores de serviços, ou ainda para proteger o próprio empresário em relação à utilização do seu serviço frente aos consumidores, porque a lei consumerista no nosso país, ela é muito protetiva ao consumidor. Aí o empresário pensa, só o consumidor muitas vezes é protegido. Não, existem estratégias na lei de proteção ao próprio empresário. E quando ele se utiliza dessa parceria ou dessa prestação de serviço do advogado, ele é muito beneficiado. Que bacana! Então, na verdade, é assim, o trabalho é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Contratar um advogado só para defender uma causa em que o consumidor, por acaso, foi denunciar, né? Com certeza. Pode ir muito além, pode se prevenir. Essa parte é muito interessante, Nocilene, porque eu fico extremamente satisfeita tanto em atuar na área emergencial, no aspecto de patrocinar causas, quando assim sou procurada, como especialmente quando eu sou procurada na área preventiva. Quando alguém vem, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, empresário, empreendedor, um prestador, alguém que atue independente da área, mas venha buscar orientação jurídica para sua atuação, formas de se precaver, formas também de proteger a família, o patrimônio familiar, formas de promover e até organizar a questão da própria morte e dos seus sucessores. Isso também decorre de uma sabedoria quando você convive com as relações, minimizando futuros e eventuais conflitos que possam haver entre as pessoas. Que coisa, estou aqui boca aberta. É um prazer. Me fala uma coisa, a gente está aqui no nosso mundo de coaching e é questionado essa questão do tem que fazer um contrato, que de maneira que é esse contrato, ele tem que ser muito formal, mais informal. Como que você vê esse mundo do coaching hoje, que está crescendo tanto no país, quando se trata da relação pessoal, coachee, life coach, né, que normalmente a pessoa mesmo vem contratar, e a questão da empresa que contrata o coach para fazer o processo com seus executivos. Nocilene, tua pergunta é excelente, porque eu sou uma admiradora do coaching e tenho ensaiado até realizar a formação, até por conta da convivência que eu tenho com o Douglas de Mateu, com a doutora Raquel Fonseca, que são coaches também. E eu penso que o papel do advogado em relação à questão do coach e do coachee é formalizar esta relação tal qual as outras relações existentes de prestadores de serviços, porque este formador ou treinador de emoções, que é o engenheiro do sucesso, que faz o treinamento da vida em todos os seus aspectos, ele tem a sua atuação de maneira intermediária, ele não é o finalizador, ele não pode garantir o sucesso do seu cliente. Quando ele faz, aí efetivamente ele tem que cumprir. Porque promessa feita, como diz a lei, realmente causa a chamada responsabilidade civil. Então, aquele coach que atua, se ele quer um resultado efetivo com o seu cliente, é fundamental que ele formalize através de um contrato, que estas cláusulas que estão nesse instrumento, que estabelece a relação de direitos e obrigações entre ele e o seu cliente, sejam claras, porque a atuação do coach não anula, por exemplo, se o seu cliente estiver sendo acompanhado por um técnico da área médica.
Então, ele não pode, por exemplo, suspender um medicamento ou suspender o cliente de uma sessão de terapia com um psiquiatra e dizer agora você só fica no coaching, porque quando ele faz assim, ele assume o risco do negócio e isso pode vir até caracterizar uma responsabilidade excessiva ao coach. Então, a dica é eventual e pontual. É importante formalizar e deixar bem clara as formas de pagamento entre o seu cliente e o coach, também a data de pagamento da remuneração dessa prestação de serviço, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo é deste treinamento, quantas sessões existirão, de quantos minutos essa sessão, é importante. Tudo isso tem que ficar muito claro. Sim. E aí você abordou uma coisa muito interessante que é o sucesso do processo. O sucesso é realmente do coach, não é do coach. Eu mesmo. Também como professora, né, em MBA de coaching, o que eu aviso para os meus alunos é isso. Nunca se gabe de falar, eu sou um coach que transformei a vida do outro. Não, você foi um facilitador dessa pessoa reconhecer o que ela tinha de melhor. Sim. Então a responsabilidade é do coach. Cabe a nós, lógico, ter aquela atenção focada de saber interpretar o que o coach quer para fazer a pergunta mais profunda ainda. A forma como você ministra, Nucilene, no seu ambiente acadêmico está profundamente adequada, porque quando você fala com o outro e vende a sua imagem ou a sua atividade, como diz o Código de Defesa do Consumidor e a legislação, você fica vinculado àquela promessa. Então, se você promete o sucesso do outro, você está vinculado a este sucesso. Mas se você reconhece que é instrumento, é o facilitador, você é o canal, é o meio, mas não o fim. Isso depende do coach. Depende do coach. É isso mesmo. Verdade. E nesse mundo tecnológico, como é que a área do direito está hoje atuando? Já existe processo eletrônico? Como que funciona? Olha, sua TV é virtual, o mundo é virtual. Nós estamos virtual. numa geração, Nucilene, assustadoramente com esse envolvimento virtual, o que deixa até um estado de atenção nas relações pessoais, que é bem importante. Mas o Poder Judiciário tem acompanhado esse desenvolvimento, porque atualmente no nosso país houve uma legislação implantando o processo eletrônico. Especificamente em São Paulo, os processos atuais que são promovidos, os novos processos, só podem ser de maneira virtual, eletrônica. O advogado tem que ter um certificado, há um procedimento para isso. E, Nucilene, isso foi um boom, a grande novidade para nós, porque tudo acontece agora no meio eletrônico. O promotor olha o nosso processo no meio eletrônico, a outra parte também, seja na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil, e isso foi um avanço muito exacerbado para nós, porque facilitará daqui para frente, como já tem facilitado, os prazos de desenvolvimento do processo, que antes era mais moroso no nosso Poder Judiciário. Verdade, olha que avanço, isso realmente é muito bom. Frente ao mundo, a outros países, nós somos agora modelos, não somos os pioneiros, mas em muitos dos aspectos de ferramentas do processo que está se desenvolvendo, somos pioneiros. Que bacana! Sim. Olha, nós aqui estamos chegando ao final do nosso programa. Passa rápido. Tão boa, passa demais mesmo. Mas eu quero que você responda uma outra questão aqui, que é na questão da escolha, né? Como que a gente descobre quem é um advogado ideal para defender a minha causa ou para me orientar, né? Não necessariamente defender algo que aconteceu, mas trabalhar preventivamente, como você disse tão bem aqui. Sim. Sabe, Nucilene, por determinação do próprio Tribunal de Ética e do nosso Estatuto da OAB, o advogado, ele deve ser o profissional com a conduta proba, e que tem aí como objetivo a questão de desenvolver a justiça, trabalhar de maneira ética e preservar os direitos da cidadania. Quando você pesquisar e necessitar do serviço, porque necessitará, e eu agradeço disso, desse prestador de serviço, busque saber quem ele é. O advogado no nosso país, ele, por determinação da lei, não deve fazer propaganda, porque como médico, ele deve ser indicado como confiança. Além de tudo, no site oficial da OAB é possível pesquisar se esse advogado está atuando, se ele não está suspenso na sua atuação e na carteira. Isso é gratuito, essa pesquisa. Pesquisar também o nome dele junto aos fóruns para saber se ele tem atuações de processos, como é a sua atuação. Eu digo assim, como professora universitária, dê a chance sim aos novos também, porque há uma massa muito nova vindo no mercado. Nessa área jurídica há muitos profissionais, mas
preste atenção, especialmente na questão dos princípios e valores desse advogado. A advocacia não é uma mercancia, não tem o papel e nem a função de desenvolver a lucratividade no aspecto de empresarialidade. Não é isso. É uma prestação de serviço de compromisso com a sociedade. E que esse profissional tenha coerência de princípios, valores, de dignidade na sua atuação. É possível decidir assim. Parecido com o código médico, realmente. O nosso é muito forte, eu aprecio demasiadamente. E tem que ser, porque o bom profissional, ele tem que preservar primeiro, a credibilidade dele, né? Sim. Preservar o cliente. Sim. E dar para o cliente aquilo que ele realmente precisa. Com certeza. Mas sem sair por aí alardeando, contando para o mundo o que ele fez. É isso. Ivy, eu quero que você faça as considerações finais, deixando a sua mensagem para a nossa audiência e os seus contatos. Por favor. Eu agradeço muito, mais uma vez, a chance de estar aqui com você, tratando de um tema tão delicioso. E aproveito a oportunidade para apelar ao seu coração como cidadão, para que você continue a buscar as informações precisas como cidadão dos seus direitos e obrigações. E, na dúvida, procure orientação jurídica. Dessa maneira, cada cidadão mais informado e aprimorado também acaba colaborando para que a sociedade seja melhor, mais justa e mais adequada. Eu acredito no nosso país. Eu também acredito. E os seus contatos, para quem quer saber um pouco mais? Tá bom. Meu e-mail é evelise.fonseca. Vou dar o meu e-mail pessoal, evelise.fonseca@uol.com.br. Tá excelente. evelise.fonseca@uol.com.br. Simples assim. Com certeza. Estou às ordens. Ivy, foi uma honra receber você aqui. Obrigada. Gostei demais de te receber. Tomara que você volte outras vezes. Não é fácil conseguir o horário de uma advogada requisitada como você, com essa responsabilidade toda que você tem. Amei saber dessas novidades de moda, sim, do processo online, sim, de tudo isso que você trouxe aqui pra gente, da questão preventiva. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu quem agradeço e parabéns mais uma vez pelo teu programa que é formador de opinião. Muito obrigada. Sou Nocilene Santos, falei com a doutora Ivelise Fonseca dos temas de direito na nossa vida, na nossa profissão. Nós agora vamos nos despedir. Um grande abraço para você. E na próxima semana tem mais. Vá lá na nossa fanpage, curta, deixa a sua pergunta. É um prazer falar de temas que agrada e que ajuda você a se desenvolver um pouco mais. Até a próxima semana.